durante a minha caminhada, percebido pessoas que se dizem ser íntimos de Deus, mas não servirem a Deus e nem servirem as pessoas. Quanto maior a intimidade, maior deve ser o serviço para a nossa vida. Diga comigo, mais intimidade, maior serviço. Diga assim, quanto mais íntimo de Deus eu for, mais desejo de servir as pessoas eu terei. Começou pesado. Nós queremos ter intimidade, mas não queremos então servir. Nós queremos então um nível de intimidade, mas não queremos então um nível de serviço sobre as nossas vidas. E Deus, Ele então nos deixou claro, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver duas hastes. A primeira haste que liga o chão para cima, que significa o homem para Deus. A segunda haste, a menor, que significa então o homem aos homens. Se você se considera uma pessoa íntima de Deus, mas não serve em pessoas, eu quero te dizer que você é um religioso e não um íntimo de Deus. Uma pessoa íntima de Deus, ele tem prazer em servir as pessoas. Ele tem prazer em amarrar o cadarço de alguém. Ele tem prazer de abrir uma porta do carro para alguém entrar. Ele tem o prazer de responder uma situação de uma forma amigável para alguma pessoa. Por quê? Porque ele tem intimidade. E à medida que ele tem intimidade, ele então coloca aquilo para fora. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Quem está feliz aí, diga um amém. Quem está muito feliz, diga amém, amém. Acenda todas as luzes para mim, por favor. Acho que assim vai ficar melhor o pessoal ler. Eu quero aqui cumprimentar os nossos amigos visitantes. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas nos visitando, que mesmo aqui tem alguns irmãos aqui nos visitando. Deus abençoe vocês, viu? Todos vocês que estão aqui nos visitando, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma muito especial. E antes de você ir embora, eu gostaria muito de presentear você, tá bom? Cadê a Kelly? A Kelly está ali? Ô Kelly, ah lá. Depois a Kelly vai pegar um livro meu e vai presentear você, tá bom? Quero dar um livro para cada um dos visitantes que estão aqui hoje. Depois você não vai embora antes de pegar um livro ali com a Kelly ou com... Acho que a Kátia não vai estar na lojinha, né? A Kátia está lá com as crianças lá hoje, lá. Tá bom? Pode pegar com a Kelly, então, depois esse livro. Que Deus possa abençoar você. Eu quero estimular vocês, irmãos, a convidarem pessoas para virem à casa do Senhor. Deus tem feito grandes coisas na sua vida? Então compartilhe com os outros. Viu? Compartilhe com os outros. Diz assim o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono. Estou em Isaías 6, no versículo 1. Um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 então voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu então de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoados os seus pecados. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui. Você pode dizer comigo assim, eis-me aqui? Tem certeza que você vai continuar falando isso? Você pode dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor? Já mudou um pouquinho, tá vendo? Por quê? Eis-me aqui, Senhor, está dizendo, Senhor, conta comigo. Eu estou aqui para servir. Quando Deus ele leva então Isaías para essa visão, Deus mostra para Isaías a plenitude do céu. A plenitude do céu, que eram serafins, era a nuvem da glória de Deus, era a manifestação poderosa e densa da presença de Deus. Só que aí Deus disse assim para Isaías, Isaías, você está vendo tudo isso? Só que tudo isso não basta na tua vida, Isaías. Você precisa fazer a minha obra. Você precisa realizar o chamado que eu tenho para a sua vida. E aí, quem enviar? Isaías olha e diz assim, eu estou aqui, Senhor. Pode contar comigo que eu farei essa prática. Muito bem. Pense comigo então. Muitas pessoas querem um relacionamento com Deus, mas poucas pessoas querem servir. E quando eu digo servir, eu estou falando sobre todos os níveis de servir. Você não serve num trabalho onde você é remunerado por ele. Lá você trabalha e você recebe por aquilo que você está fazendo. Servir é quando você não tem nada em troca daquilo materialmente. Isso é servir. Servir é fazer mais do que o comum. É ir além daquilo que você foi pago ou foi então contratado para estar fazendo. Servir. Num casamento precisa ter serviço. Numa família precisa ter serviço. Em uma comunidade como a nossa precisa haver serviço. Em uma empresa precisa haver serviço. Por quê? Porque nós não podemos fazer apenas aquilo que fomos contratados ou fomos então separados para fazer. Porém, hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas têm dificuldade para servir. Quem tem filhos jovens aqui, levante a sua mão aqui. Adolescentes, jovens e crianças assim de 7, 8 anos para frente. Muito bem. Fala assim para o seu filho de 7, 8 anos ou jovem, fala assim, ó filho, pega um copo d'água lá para mim. A maioria, não estou falando a totalidade, mas a maioria vai falar assim, ô pai, que é isso pai? Estou cansado. Outros vão ser mais atrevidos e vão dizer assim, pega você. Você é folgado. Outros vão pegar e vão ir, mas vão resmungando que nem o Chaves. Deus está falando com alguém aqui? A mulher fala assim para o marido, ô bem, passa lá do mercado. Você fica em casa o dia inteiro e não vai no mercado? O marido fala assim para a mulher, bem, passa aquela camisa que eu gosto de usar. Poxa, mas você tem tanta camisa lá no guarda-roupa, por que você não veste aquela? Por que isso? Porque falta o serviço, o servir, o desejo de nós servirmos. O segredo de um casamento duradouro está no servir. É você servir. O segredo de uma família sustentável e duradoura está então no servir. O filho servindo os pais servindo os filhos. O serviço para um funcionário, o avanço para um funcionário numa empresa está no servir. É aquele que o patrão não está olhando, mas ele está fazendo a mais. Ele sempre quer fazer um plus. Por quê? Porque ele está ali para poder servir. Na igreja, por exemplo, hoje, nós temos, eu sempre falo sobre isso, mas eu vou repetir, não tem como nós fazermos então o culto sozinho.
Nós temos uma logística de aproximadamente 40 pessoas, entre 35 e 40 pessoas no domingo, quase dobra esse número, que estão trabalhando junto conosco para que o culto aconteça. Essa equipe de louvor que adorou o Senhor aqui foi uma bênção, não foi? Eles vieram 5:30 da tarde para ensaiar. O pessoal da mesa de som, os irmãos que organizam tudo, os ar-condicionado tem que ligar quase 1 hora antes. A recepção, os obreiros que ficam então em pé ali, muitas vezes ali para recepcionar alguém que está lá nos carros lá nesse momento. As meninas que estão lá agora cuidando das crianças. Minha mãe que fez o café de manhã, que é a Vandinha que faz então o café, que você então depois toma. A irmã da cantina que está aqui então, que depois você pode comer um salgado ali. Ou, enfim, servir aos meninos da mídia lá, tá vendo? O pessoal na internet pode assistir de onde que estiver do planeta e pode então acompanhar conosco em tempo real. Isso é o quê? Servir. Aí eu te pergunto, meu irmão, como que é o seu coração para servir? Você tem um coração para servir? Pastor, eu tenho muita intimidade com Deus, eu sou uma pessoa que Deus fala muito comigo. Mas o que você faz para o outro? Para o próximo? Eu não faço nada para o próximo. Meu negócio é só com Deus. Está tudo errado. É com Deus e com o próximo. Quantos estão aqui? Eu sinto que essa noite vai ser muito especial para as nossas vidas. Deus está apertando alguns parafusos. A pessoa que tem intimidade com Deus, primeiro, ele vê o que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Ele vê o que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Eu vou falar e eu tenho certeza que alguns vão olhar assim dos lados. Será que não tem um papel de bala aí perto de você, no chão? Você já parou para observar? Quantos já viram um papel de bala no chão e não pegou? Hoje o Dani nos convidou para ir almoçar ali embaixo. Ali, a hora que nós terminamos a reunião aqui de manhã, fomos eu, a nossa família, ele, uma outra família de Jabuticabal que estava, nós fomos. E a hora que eu fui ao banheiro, eu nem falei para a pastora sobre isso. Tinha uma torneira aberta no banheiro. Essa torneira eu não sei de que hora que estava aberta. Eu cheguei lá, fui no banheiro, lavei as minhas mãos e fechei a torneira. Eu podia ter deixado aquela torneira aberta, não podia? Eu não pago aquela água. Quantos estão me entendendo? Eu não pago aquela água. Mas é uma forma de servir. Você é daqueles que jogam o papel para fora do seu carro, para sujar a rua? Você é aquele que senta em algum lugar e me sirva, estou pagando, exijo os meus direitos. Intimidade, zero. A pessoa mais importante da face da terra se chama Jesus. Ele passou por essa terra e ele nunca exigiu ser servido. Ele sempre ensinou servir. E sempre serviu as pessoas. Esse é o segredo. Quando nós temos intimidade, nós vamos enxergar o que os outros não enxergam. Jovens, cadê os jovens? Está mais fraco do que quando eu falo a rede Awake. Viu, Rafa? Você percebeu, né? Como que cai o nível, né? Quando é para eles sabem que vem uma balada aí, né? Cadê os jovens? Quando você vê que o seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, não sei quem que é a pessoa responsável, então, que você está junto. Custa você olhar e falar assim, eu acho que meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, minha avó, está com sede, eu vou levar um copo d'água para ele. Vou fazer um suco para ele. Já parou para pensar sobre isso? Já colocou já esse tipo de sentimento já no seu coração? Irmã,
Cadê as irmãs casadas aqui? Você já pensou já em falar assim, hoje eu vou agradar meu marido? Porque marido, irmão, você quer agradar, faz uma comida boa para ele. E faz aquela comida. Cadê os irmãos casados aqui? Você já parou já para pensar, já que um dia você pode passar em algum lugar e falar, poxa, eu vou levar um presente para minha esposa. Pessoas que têm intimidade com Deus, irmãos, ele vai mais longe, ele vê o que as outras pessoas eles não vê. Segundo, ele começa a ter experiências pessoais com Deus, ele não vive na experiência de outras pessoas. Ele passa a ter experiências pessoais com Deus. Deus ele quer se revelar para você da maneira que ele criou você para ser. Sexta-feira a pastora ministrou uma palavra e eu então, no final eu fiz um momento de oração, e Deus colocou em meu coração em demonstrar para a igreja a forma que nós precisamos então cultuar a Deus, que é a nossa maneira, Deus nos fez. Não viva da intimidade de outros, não vive então da intimidade que outras pessoas têm, viva da tua intimidade com Deus, da maneira que você então consegue enxergar a Deus e viver com Deus. Irmãos, é lindo, Deus te fez para adorar a Ele. Então, busque ter experiências pessoais com Ele. Sabe onde você tem experiências pessoais com Ele? Não é aqui no culto de domingo só. É na tua casa, é no escritório, é no lugar que você trabalha, é no ambiente que você então está, é na rua que você está passeando. É nesses momentos, é no lugar que você então, é você e Deus, é os momentos que Deus ele se revela mais para a vida das pessoas, são esses. Mas nós perdemos muito tempo com coisas fúteis e deixamos então as coisas especiais para com Deus. Então, não adianta, eu, por exemplo, não meço, eu sempre falo para a pastora e para os nossos pastores aqui, eu não meço a espiritualidade de ninguém aqui na igreja. Porque aqui na igreja todo mundo é bom, irmão. Uhul, uau, uau, uau. É aquele tropé. Já pensou? Mas chega lá fora, irmão, parece um cão, tem uns. Deus falou com alguém aqui mais forte agora. Porque, veja bem, não tem sentido um negócio desse. Se eu tenho intimidade com Deus, eu preciso viver uma vida com Deus. Eu preciso, querer mais estar perto de Deus. Terceiro, ele amplia a prática do princípio da humildade. Diga comigo, humildade. Irmãos, hoje nós estamos passando por um tempo onde a pessoa ela mudou de patamar, de repente ela foi convidada para fazer parte agora de uma empresa, ou está não, agora eu sou o chefe, eu sou encarregado, e se falar comigo diferente, eu ponho para a rua. Nariz empinado. Os maiores milionários são as pessoas mais simples que existem. Sabia disso? Pessoas simples, humanas. Agora tem umas pessoas que se acham, eu não vou falar com aquela pessoa, porque ela se acha superior. Meu irmão, ninguém é superior a ninguém. Nós acabamos de ter o dia de finados. Para aquele buracão tudo nós vai. Eu e você vai feder igualzinho. Nossa matéria vai para o mesmo lugar. Uns nos caixão melhor e outros pior. Mas tudo nós vai para aquele buraco. Uma hora ou outra chega. A conta chega. A sua senha é chamada. Então veja. Viva de forma humilde. Seja uma pessoa humilde de coração. A Bíblia fala muito sobre as pessoas mansas e humildes de coração. Não seja pessoas arrogantes, prepotentes, que querem então sobressair ninguém. Sabe aquela pessoa
que você vai conversar com ela, dá até nojo, ela sempre tem alguma coisa a mais do que você? Ela sempre sabe alguma coisa a mais do que você? Você fala uma coisa para ela, ela fala duas. Aí você fala que Deus te deu uma bênção, ela conta duas. Por quê? Ela sempre quer estar acima de você. Cara, semideus. Porque agora é assim, né? Ó, tem cristão, aí tem pastor, tem bispo, tem apóstolo, tem a quarta pessoa da Trindade, semideus, semi-anjo, e aí vai. Porque tem umas pessoas que parece que eles estão sendo santificados, são beatificados e querem então só a glória para eles. A humildade faz parte da característica de uma pessoa íntimo de Deus. Essa pessoa, eu vou desafiar agora você. E se você quiser olhar por lado e fazer até uma careta para ela, se depois, se ela não te cumprimentou, você pode fazer, tá? Essa pessoa que está do teu lado cumprimentou você, pelo menos hoje, já aqui no culto, já, ou ela nem olhou para a sua cara? Porque tem uns irmãos que é só por Deus na causa. Ele nem olha para a cara do outro. Parece que humildade. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus está falando com você? Quem aqui acredita que precisa ser mais humilde aqui? Você precisa também? Faz que nem eu, seja sincero. Não minta não, porque senão você vai para o inferno. 4. Todos nós precisamos de mais humildade, não precisamos? Não tem hora que nós... irmão, nós somos carne. Tem umas carninhas ruins, tem hora. 4. Quem é íntimo de Deus, ele aumenta o seu desejo de santificação espiritual. O cara fala que é íntimo de Deus, mas só peca. E detalhe, o mesmo pecado. E peca e cai, e pede perdão, e peca e cai, Mas que nível de santificação você está querendo ter? Quem tem intimidade com Deus, ele busca santificação. Ele vai buscando então se santificar, irmãos, é assim. Nós somos um cebolão. Casca. Nós arrancamos uma casca, tem outra casca. Arrancamos uma casca, temos outra casca. Mas se nós não arrancar aquela casca, você come a casca da cebola, aquela casca seca? Não come, porque não serve para nada. Se você ficar uma casca seca, você não serve para nada. Então você tem que ir arrancando. O pecado, ele pode até ser uma coincidência na nossa vida, ou melhor, coincidência não é, um acidente na nossa vida, e não uma prática diária. Como vocês estão me entendendo? Então, pessoas que são íntimos de Deus, eles têm esse desejo de se santificar. Eu quero me santificar. 5. Quem tem, então, intimidade com Deus, ele se dispõe para o ministério sem reservas nenhuma. Ele está... É aquela história, aquele pau para toda a obra. Eu costumo usar uma expressão, principalmente com a nossa liderança, né, os irmãos que estão na frente, no grupo de gestão. Eu falo assim, engraçado. Tem gente que hoje é pastor, mas não quer mais dar a mão para o povo lá fora. Eu falo, irmão, dou umas pegadas no pessoal, porque tem uns que precisam dar uma acertadinha ainda. Mas nós temos dado umas apodadinhas, né, Dani? Cortado assim, umas arrestas assim de algumas. E eu sempre estou ali, orientando. Por quê? Ué, o cara é pastor agora. O cara é levita. Não, eu sou levita, Marcelo Freire, né, Freire? Aqui, ó, Freire está aqui. Então vou falar do Freire, porque eu conheço o coração do Freire. E o Freire, pensa numa pessoa simples, só o Freire. O nosso povo é simples mesmo. O pessoal do louvor é muito simples, mas vou falar do Freire aqui. Vou passar daqui. Você já pensou, você falar assim... Aí você ficar assim para estender a mão para eles, ele passar assim perto de você, e você ficar cri. O cara acabou de cantar aqui. Eu já vi muitos acabar de cantar e descer e não quer saber de nada. Não é gente. Eu já vi pessoas que, agora eu sou pastor, meu negócio é só pregar. Não, mas o pastor tem que lavar o banheiro também. Ah, não, então eu não sirvo. Vai ficar lá no estacionamento. Não quero. Nós temos que servir a Deus sem reserva.
Não tem trabalho maior ou menor no reino de Deus. Não tem coisas mais importantes e menos importantes para nós então fazermos. Tudo que nós fazemos, nós estamos então fazendo para a glória de Deus. Cada coisa que acontece. Irmãos, nós temos testemunhos aqui de pessoas que foram contagiados pelo sorriso de uma obreira, de um obreiro. Uma pessoa que conversou bem, que atendeu bem, que recepcionou bem. Sirva sem reservas. Seja uma pessoa que decida servir a Deus. Seja uma pessoa que decida servir as outras pessoas na sua casa sem nenhum tipo de reserva. Seja uma pessoa aberta realmente a todas essas coisas. E quando nós decidimos isso, olha o que acontece, que depois do serviço, mantenha firme a convicção e consciência do seu chamado. Irmão, você não foi chamado para ser uma pessoa distante das outras. Nós somos ovelhas, temos que ter cheiro de ovelhas. As pessoas precisam sentir o nosso cheiro, precisam viver então, sabe, a nossa vida, precisa estar aqui junto conosco. Nós precisamos ser um povo. Tenha consciência do seu chamado. Ah, pastor, Deus me colocou isso. Ah, mas eu não quero mais isso não quero fazer mais isso, não quero fazer mais aquilo. Espera aí, eu desejo de servir ao Senhor, e intimidade. Eu sempre falo para as pessoas, não fique salvo sentados e satisfeitos. Deus não chamou você para ficar salvo, sentado e satisfeito no banco da igreja. Deus te chamou para você vir, receber a palavra, ser empoderado, mas sair para servir a Ele. Eu sempre ensino que eu recebo do Senhor e entrego. Faça isso comigo. Eu recebo e entrego. Novamente, eu recebo e entrego. Então, você está recebendo, entrega para outras pessoas também. B, guarde sempre o seu coração. A Bíblia diz que do seu coração procede as saídas da vida. É através do seu coração que procede a saída da vida. Guarde o seu coração. Seja uma pessoa que tenha seu coração guardado, blindado. Não faça nada esperando recompensa. Sabe qual que é o grande problema das pessoas em servir a outra? É o que a Ruth falou aqui. É a ingratidão. E a ingratidão fere o coração das pessoas. E por ferir o coração das pessoas, elas deixam então de fazer muitas vezes. Por que deixamos de fazer? Porque não fazemos então para a pessoa certa. Nós precisamos fazer para Deus. Fazendo então para as pessoas. Quando você serve alguém, entende que você está servindo o próprio Deus. O Senhor Jesus, ele disse assim: olha, eu fui na sua casa, você não me deu de beber. Eu fui na sua casa, você não me deu de comer. Bati na tua porta, você não fez nada para mim. Eu tive frio, você não me deu nenhum cobertor. Mas como, Senhor? Através daqueles que vão. Nós já chegamos já em oportunidade, já de situações, já de alguém bater em casa e a pastora fazer alguma coisa e nós termos a percepção que era um anjo ou um enviado do Senhor ali, não era uma pessoa humana para poder fazer aquilo. E de repente, uma pessoa enviada de Deus para provar o seu coração chega na sua casa. Ou aquela pessoa que está pedindo uma marmitex no dia que está com fome, ou uma comida no dia que está com fome, e você olha para a pessoa e fala: vai trabalhar, vagabundo! Aquela pessoa poderia ser Jesus. E você não deu de comer para ele. Aquela pessoa que bate na porta e pede um copo d'água, e você fala assim: ah, vai caçar água na... Aquela pessoa pode ser Jesus. E você negou então a água. Aquela pessoa que te pediu uma ajuda um dia, pode ser Jesus. Ou através da vida dela, você então fazendo para Jesus. Então entenda, quando você guarda o seu coração, você não faz para as pessoas, você faz para o Senhor, fazendo então para as pessoas. C, zele sempre por suas palavras e siga em frente. Zele por suas palavras. Irmãos, o que tem de mais precioso na vida de um cristão é a palavra. Há um tempo atrás, e as pessoas mais velhas aqui sabem que antes os contratos eram feitos pelo fio do bigode. E uma pessoa ia fazer um negócio com o outro, eles arrancavam o bigode e falavam: aqui está o meu contrato com você. Quando não, apertava na mão do outro, olhando nos olhos, dizendo assim: ó, é isso aqui. Hoje tem gente que fala uma coisa aqui e amanhã já é outra coisa. Promete uma coisa aqui e amanhã já é outra coisa. Irmão, você não é político, pelo amor de Deus. A não ser se você seja, está tudo bem.
pode dar uma mentidinha aí, porque é o que o pessoal, a maioria, fazem. Tem os políticos bons, mas são pouco. Cuidado com o que você então vai fazer. O ano que vem é ano de eleição, então cuidado, hein? Voltando aqui na palavra, pensa comigo. O que você fala está acontecendo? Você tem então prudência naquilo que você fala? Ou você fala uma coisa e de repente você titubia no meio do seu caminho? Seja firme. Sua palavra, a Bíblia diz, tem que ser sim, sim, não, não. Firme, objetivo. D. Prestes conta da sua mordomia. Nós temos um patrão. E esse patrão paga melhor do que qualquer outro. E o nosso patrão é o Senhor. No reino espiritual, nós recebemos a dele. Preste conta da sua mordomia. Saiba de uma coisa, Deus te fez aqui nessa terra para que você seja mordomo dele. Em alguma área, então. Então, preste conta para ele. Ele colocou um dom e um talento na sua vida. Saiba você que ele vai voltar, ele vai requerer de você a multiplicação desse talento. Você não deve encobrir os seus talentos, você deve então fazer. E trate seriamente o seu pecado oculto. Se você não for uma pessoa que confessa o seu pecado, você nunca vai ser perdoado de Deus. Você precisa ser uma pessoa que confesse os seus pecados e trate eles. Tem muita gente que tem o pecado oculto e quer ter o pecado oculto. Está lá guardadinho, um pecadinho de estimação, né? Já parou para pensar sobre isso? Não seja assim. Irmãos, libere a sua vida. Você não pode ter um pecado oculto guardado na tua vida. Trate ele, confronte ele. Você sabe que você tem aquele sentimento, aquela situação, aquele problema, confronte ele. Não aceite ele. O apóstolo Paulo diz que ele esbofeteava seu corpo diariamente. F. Trate o ministério com honra. Você precisa ser uma pessoa de honra. Você precisa ser uma pessoa de referências. Não seja uma pessoa que desonre. Você tem um chefe, você tem um encarregado sobre a sua vida, honre ele. Você tem o seu pai e sua mãe, honre eles. Você tem os seus filhos, honre eles. Você tem um líder sobre a sua vida, honre eles. Viu o que os irmãos aqui falou? Agradecendo pela vida do Dani, pela vida da Paty, pela minha vida. Por quê? Porque a liderança na vida de uma pessoa faz ela chegar mais longe. Honre as lideranças que estão sobre a sua vida. Você está nessa igreja? Honre essa igreja. Você está nessa cidade? Honre essa cidade. Você está morando nessa casa com essa família? Honre essa família. Não desonre. Trate o ministério com honra. Você precisa ser uma pessoa de honra. E quando nós olhamos para o texto de Isaías 6, nós vamos ver, primeiro, visão aberta. Diga comigo, visão aberta. Uma pessoa de intimidade tem uma visão aberta. Segundo, ele tem experiências pessoais com Deus. Ele passa então a viver uma vida diferenciada. Ele tem consciência do pecado. 4, ele anseia pela purificação de sua vida. 5, ele tem maior desejo de servir. 6, ou melhor, 5, fechamos aqui. Ele tem mais desejo de servir. E aí então você, para ser uma pessoa que realmente tem intimidade com Deus, você precisa aprender a servir as pessoas. Será que esse irmão que está do teu lado não está com o cadarço desamarrado? O problema é dele. Alguns falam assim: o coração do servo é aquele que abaixa. Vem cá, irmão, deixa eu amarrar seu cadarço. Pastor, mas eu vou ficar sentindo aquele cheiro de chulé. Jesus lavava os pés dos discípulos. Passava as mãos. Jesus, a maior expressão de humildade e de serviço. Jesus, ele arrancou a sua capa de Deus, colocou a capa então de servo e veio para a humanidade para servir ao povo. E eu e você, temos servido? Vai lavar a louça agora que chegar na sua casa?
Vai ajudar o pai e a mãe a lavar o carro? Vai fazer alguma coisa diferente amanhã no trabalho? Vai levar um bombom para a professora? Ih, pastor, vou comer no meio do caminho. Vou apagar a luz. Hoje não deve ter mais, né, luz? Assim, a maioria é tudo digital, né? Diga comigo, servir. A maior experiência que um cristão pode ter é servir, irmão. É a maior experiência que nós, como cristão, podemos ter, é servir pessoas. Recline a sua cabeça um pouquinho. Nós estamos hoje na ceia do Senhor. Nós vamos servir a ceia agora a vocês. E antes de servir a ceia agora para vocês, eu gostaria que você fizesse uma reflexão na tua vida. Você é uma pessoa que serve? Você é uma pessoa que tem o coração de servir? Você é uma pessoa que tem o coração aberto para servir as pessoas? Ou você é aquela pessoa que só quer ser servido? Só quer ser servido? Só quer então receber? Não. Nós precisamos receber e entregar. Baixa a sua cabeça um pouquinho e comece a procurar dentro de você aí como você é. Como você se encontra nesse momento. Como está a sua vida nesse momento? Ah, pastor, eu preciso melhorar. A ceia é o divisor de águas para a nossa vida. A ceia é a separação, então, daquilo que era e daquilo que é. Pastor, mas eu não me sinto preparado para estar participando, então, dessa ceia. O Senhor quer preparar o teu coração. Pastor, quem vai participar da ceia? Todos aqueles que querem receber do Senhor um nível de intimidade para poder servir as demais pessoas. Ou seja, todos podem estar participando da ceia do Senhor. A Bíblia é clara dizendo que aquele que não come do corpo e não bebe do cálice do Senhor, não tem parte com Ele. Não vai morar então com Ele, não vai então viver com Ele. Faça essa oração de servos agora nesse momento. Peça para o Espírito Santo colocar em seu coração